Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para você. Seja bem-vindo a esta live do dia 20 de novembro. Antes de começar, vamos orar. Pai amado, querido Jesus, Santo Espírito, na Tua presença nos encontramos em busca da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Ó querido Pai, em nome e pelos méritos de Jesus, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento. Ao tratarmos deste assunto profético, ao falarmos sobre a chuva serôdia do Espírito Santo, derrama sobre nós o Espírito Santo, abre a nossa mente para a compreensão da Tua verdade. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu saúdo a todos com a paz de meu Jesus. E eu também desejo para você um sábado feliz. O tema que Deus colocou na nossa mente para esta manhã é a chuva serôdia. Você já ouviu falar muitas vezes sobre a chuva serôdia do Espírito Santo. O que é a chuva? Você sabe que chuva é sinônimo de água. O que é o nosso corpo sem a água? O que é o nosso planeta Terra sem a chuva? Esta água que cai do céu, esta bênção celestial. Queridos, a água que cai do céu é a vida do planeta. É essencial para a nossa vida e para o funcionamento de nossos órgãos. Não só os nossos órgãos, mas principalmente a nossa mente, os nossos pensamentos, eles são processados através de água. O cérebro requer mais água do que qualquer outra parte do corpo, pois precisa de água para conduzir informações de um neurônio para outro neurônio. Quando ocorre uma queda de 5% do volume de água em nosso corpo, somente 5%, se houver esta queda do volume de água no nosso corpo, o nosso cérebro perderá em torno de 30% do seu desempenho. Vejam quão importante é a água na nossa vida, nos nossos pensamentos. Os neurotransmissores são totalmente dependentes de água. Quando o corpo está desidratado, a transmissão nervosa fica comprometida e a função cerebral é diminuída assustadoramente. Você não consegue pensar direito sem água. Mas precisa ser água pura. O organismo não precisa de Coca-Cola, de Guaraná, desses refrigerantes que são prejudiciais para a saúde. O que Deus quer que você coloque no seu corpo é água pura. É interessante, meus queridos irmãos, que a Bíblia compara o Espírito Santo à água. Você não precisa de outras coisas na sua vida espiritual. Você precisa da água do Espírito Santo, da chuva do Espírito Santo. Deus usa a linguagem bíblica para falar do Espírito Santo como sinônimo de água, sinônimo de chuva. Jesus Cristo é aquele que nos salva. Jesus Cristo é aquele que nos perdoa. Mas, queridos, além do Salvador Jesus Cristo, precisa algo mais para restaurar em você a imagem perdida, a imagem divina, o caráter de Jesus Cristo, a natureza santa. E depois de Jesus Cristo nos salvar, a obra do Espírito Santo é essencial, é insubstituível para restaurar em você a natureza santa e espiritual de Jesus Cristo. Queridos, para ter a mente de Jesus, nós precisamos receber do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha com a mente de Jesus, transferindo a mente de Jesus para os pecadores arrependidos que se tornaram filhos e filhas de Deus. A salvação, queridos, ocorre em questão de segundos. Você pode se lembrar da experiência do ladrão na cruz. Em questão de segundos, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Em questão de segundos, Jesus Cristo lhe deu a certeza: estarás comigo no paraíso. Queridos, você sai da condição de pecador perdido e passa para a condição de pecador salvo, justificado pela fé em Cristo, em questão de segundos. Mas você não pode receber a mente de Jesus e o caráter de Jesus em questão de segundos. A comunicação da mente e do caráter de Jesus para você e para mim, isto leva dias, meses, anos. É um processo da vida inteira, que a Bíblia chama de santificação. O processo de uma vida inteira. Todos os pecadores que abraçam a Jesus como Salvador se tornam filhos e filhas de Deus. Exatamente como diz João capítulo 1, verso 12. Todos os que creem no seu nome foram feitos filhos de Deus. Mas, queridos, o processo de restaurar em você a imagem divina e de dar para você a mente de Jesus não é processo de um segundo, não, e também não é por milagre. Não é no estalar de dedos, mas é pela comunhão. Você só pode receber a mente de Jesus, o processo da santificação, através da comunhão. Por isso é um processo de uma vida inteira. Não pode ser interrompido. Por quê? Porque se for interrompido, pode voltar a estaca zero. E você tem que reiniciar tudo. Assim, quando você está fazendo um download no seu computador e é interrompido aquele download, você está baixando alguma coisa e isto é interrompido, você tem que reiniciar tudo, começar do zero. Assim também, meu querido irmão, o processo da santificação precisa ser contínuo, sem interrupção, na sua comunhão com Jesus Cristo. Mas quando você interrompe a comunhão com Jesus Cristo, você tem que reiniciar o processo. O Espírito Santo tem a responsabilidade de gerar em você a mente de Jesus, transferir para você todos os traços de caráter de Jesus, como estão revelados ali em Gálatas capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que transfere para você o amor de Jesus, a bondade de Jesus, a fé de Jesus, a mansidão de Jesus, a temperança de Jesus, o domínio próprio de Jesus, o discernimento de Jesus. Todos esses traços de caráter de Jesus são transferidos para você pela comunhão diária, constante, diariamente. E, queridos, a função do Espírito Santo é fazer de você um homem, uma mulher, mais semelhantes a Jesus, cada dia, mais semelhantes a Jesus. O derramamento do Espírito Santo, inicialmente na vida daqueles que foram salvos por Jesus Cristo, é chamado de a chuva temporã. A chuva temporã, portanto, é o derramamento inicial do Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos filhos e filhas de Deus. Queridos, por que chuva temporã? Por que esse nome? De onde vem esta expressão, chuva temporã, chuva serôdia? Nos tempos bíblicos, lá nas terras bíblicas, onde a Bíblia foi escrita, onde Jesus Cristo viveu, existem duas chuvas, as muito esperadas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã caía nos meses de setembro e outubro. Ali no Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. E é a chuva temporã, meu querido irmão, minha querida irmã, que é necessária para que a semente possa germinar, para que a semente possa brotar. Representa o início da sua experiência espiritual como filho, como filha de Deus. A chuva serôdia é diferente, porque a chuva serôdia cai lá por volta de março e abril. E é uma chuva torrencial, é uma chuva forte, é uma chuva que tem o propósito de amadurecer o grão, amadurecer a seara para a colheita. Queridos, por isso Deus usa o exemplo de chuva temporã e chuva serôdia para representar o derramamento do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, vamos ler em Zacarias capítulo 10 e o verso 1. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 10 e o verso 1. Aqui nós lemos:
Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Você acha que nós estamos no tempo da chuva serôdia? Se você me disser que ainda não é o tempo, eu posso dizer que você está atrasado, porque já é tempo da chuva serôdia na vida do povo de Deus, do remanescente fiel de Deus. Por isso nós temos que pedir chuva no tempo da chuva serôdia. Agora é o tempo. É o tempo de amadurecimento da seara para a colheita na segunda vinda de Jesus. Não temos dúvida disso. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Peça a chuva, porque é o tempo da chuva serôdia. Abra a Bíblia agora também em Oséias, capítulo 6 e o verso 3. Oséias, capítulo 6 e o verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. E ele virá a nós como a chuva serôdia que rega a terra. É uma contínua revelação de Deus. É uma contínua comunhão com Deus, buscando chuva e chuva. Primeiro a chuva temporã e depois a chuva serôdia. Abra também a sua Bíblia em Joel. Joel capítulo 2 e os versos 23. Vamos ler. Joel capítulo 2, verso 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Deus é aquele que quer dar para você a chuva temporã e a chuva serôdia. A sua experiência inicial com Jesus Cristo vai resultar na chuva temporã do Espírito Santo na sua vida. Mas você não pode se conformar só com a chuva temporã, porque já chegou o tempo, já chegou a hora da chuva serôdia, e nós temos que clamar por ela na nossa vida. A chuva temporã e a chuva serôdia serão derramadas ao mesmo tempo, agora no tempo do fim. As duas serão derramadas ao mesmo tempo, porque é tempo de colheita. A seara está sendo amadurecida. Pessoas estão se convertendo, mas estão se convertendo já no tempo da colheita, próximo à segunda vinda de Jesus. Por isso a chuva temporã e a chuva serôdia serão derramadas agora no tempo do fim, ao mesmo tempo. Queridos, como o orvalho e a chuva são dados para primeiro fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado também o Espírito Santo para levar avante de um estágio para o outro o processo do crescimento espiritual. O amadurecimento do grão com a chuva serôdia representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a mente e caráter de Jesus serem implantados em você e em mim. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Jesus. Você e eu precisamos ser um Jesus andando na terra. Tão semelhantes a Jesus que as pessoas olharão para você e vão ver no seu rosto o brilho do caráter e do amor de Jesus Cristo. A chuva serôdia do Espírito Santo é necessária para amadurecer a seara da terra e representa a graça espiritual que prepara a igreja para a segunda vinda de Jesus. Mas não poderá existir chuva serôdia sem que haja caído primeiro a chuva temporã. A semente germina e a ramagem verde brota com a chuva temporã. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. A chuva temporã veio no ano 31. Lembram-se vocês? Jesus Cristo morreu no ano 31, dia 14. Ressuscitou no dia 16 de Nisan. E 50 dias após, veio a festa do Pentecostes, Jesus entronizado no santuário celestial, e então enviou o Espírito Santo, o derramamento da chuva temporã do Espírito Santo, no ano 31, no dia do Pentecostes. Em obediência à ordem de Jesus, esperaram os discípulos ali em Jerusalém o cumprimento da promessa feita, o derramamento do Espírito.
não esperaram ociosos, sem fazer nada. Diz o registro que eles estavam ali, sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram a sua incredulidade, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. E o Espírito Santo veio. A chuva temporã foi derramada. Só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, só assim foi o Espírito Santo derramado. O derramamento do Espírito no dia dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, a temporã, e glorioso foi o resultado. E desde que o Espírito Santo começou a ser derramado, começou a dispensação do Espírito Santo, a era do Espírito Santo com a chuva temporã, e não parou mais. Cada dia, homens e mulheres estão se convertendo. Cada dia, filhos e filhas de Deus estão sendo feitos através de Jesus Cristo e gerados pelo Espírito Santo. E, queridos, a chuva temporã continua sendo derramada dia após dia. Mas nós precisamos de mais. Nós precisamos da chuva serôdia. Sob a influência do Espírito Santo, lá na chuva temporã, no dia do Pentecostes, milhares se converteram em um dia. O Espírito Santo capacita a falar com fluência línguas com as quais eles não tinham nunca tomado contato algum. Conforme diz em Atos capítulo 2, línguas de fogo desceram do céu sobre os discípulos, e eles falaram em línguas que eles nunca tinham estudado, e pregaram o Evangelho para as nações que estavam ali representadas, mais de 15 nações diferentes. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes? A chuva temporã? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado daquele tempo. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã e glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será muito, muito mais abundante. Aleluia e aleluia. A chuva temporã continua sendo derramada continuamente sobre todos os que buscam e pedem. Mas a chuva serôdia foi prometida para os nossos dias, para os finais dos tempos, para a grande colheita na segunda vinda de Jesus. Está você consciente, meu querido irmão, minha querida irmã, de que nós estamos vivendo no tempo da chuva serôdia? Tempo em que a temporã e a serôdia vão ser derramadas ao mesmo tempo? Ao aproximar-se o fim da colheita da terra, uma especial concessão da graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda de Jesus. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primeira piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo, no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, também a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Queridos, a chuva serôdia produzirá o alto clamor. Deus não derramará a chuva serôdia sem nenhum propósito. Não, queridos. A chuva serôdia produzirá, resultará no alto clamor, no sai dela, povo meu. Nesse tempo a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder. Poder à grande voz do terceiro anjo, da terceira mensagem angélica, e preparar os santos para estarem de pé diante de Jesus após o fechamento da porta da graça. Queridos, a chuva serôdia prepara você e a mim, prepara o remanescente fiel para viver à vista de um Deus santo sem intercessor após o fechamento da porta da graça. Muitos se admiram. Como o povo de Deus poderá viver sem pecar à vista de um Deus santo após o fechamento da porta da graça? Ah, meus queridos, nós não poderíamos viver sem pecar se não fôssemos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Mas justo antes do fechamento da porta da graça,
no tempo da lei dominical sendo aprovada, no tempo da marca da besta sendo imposta, o selo do Deus vivo também será imposto na testa do povo de Deus, que será batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo. E queridos, após o fechamento da porta da graça, o povo de Deus, com o rosto resplandecendo de santa consagração, porque são batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, eles vão viver sim à vista de um Deus santo, sem pecar. Por quê? Porque já antes do fechamento da porta da graça, eles já fizeram a decisão de viver sem pecar, pecados conhecidos, pecados acariciados. Já se tornou um hábito na vida do remanescente fiel não praticar pecados voluntários, não pecar pecados acariciados. Já se tornou um hábito, porque o pecado para o remanescente fiel é repulsivo, é ofensivo. Nós queremos é Jesus, nós queremos é a santidade de Jesus. O Espírito Santo procura habitar em cada alma. Caso seja ele bem-vindo como hóspede honrado, os que o receberem se tornarão completos em Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições, os atos semelhantes aos de Jesus, tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Nunca podemos parar o processo da santificação. Nunca podemos interromper a transferência da mente de Jesus que o Espírito Santo está fazendo para você e para mim. A comunhão precisa ser contínua, os nossos esforços para obter a mente e caráter de Jesus precisam ser contínuos. Sempre precisamos estar buscando a chuva temporã e também a serôdia. Se não fizermos isso, perderemos a nossa alma. Quando o caminho estiver preparado, quando o caminho estiver limpo, desobstruído, quando confessarmos todos os nossos pecados acariciados, a bênção virá. A bênção virá. Mas, queridos, existe uma obra para ser feita antes do derramamento da chuva serôdia. Que obra é esta, pastor? A confissão dos nossos pecados. Confissão, confissão, confissão. Nossa religião tem que ser feita de confissões diárias. Confissão de pecados grandes, confissão de pecados pequenos. Pecados acariciados, pecados que a maioria acha que não é pecado, mas que o Espírito Santo convence você de que é pecado. Meu querido irmão, minha querida irmã, Satanás não pode impedir uma chuva de bênçãos de cair sobre o povo de Deus. Ele não pode fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra, desde que haja confissão dos pecados. Quando você confessa os pecados, você quebra as pernas de Satanás, porque você rompe com o pecado, você rompe com Satanás. Ele não tem domínio sobre você. Aleluia! É tão simples, é só confessar os pecados em nome de Jesus e Satanás não terá domínio sobre você. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia do Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje precisamos muito mais. A chuva serôdia do Espírito Santo sobre a igreja é olhada muitas vezes como estando ainda no futuro. Mas, meu querido irmão, a chuva serôdia pode estar no presente. Nós temos que buscá-la hoje. Buscai-a, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la. O céu espera para concedê-la, mas nós temos que pedir e buscar. A medida do Espírito Santo que recebermos será, sim, proporcional à intensidade do nosso desejo, à intensidade da nossa oração. Será proporcional à fé exercida neste sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos foram concedidos. Precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que os pais terrenos e pecadores estão dispostos a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, queridos, mediante a confissão,
mediante a humilhação, mediante o arrependimento, mediante a fervorosa oração, cumpre-nos cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para nos conceder sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Tem de haver um ministério convertido, pastores convertidos, precisa haver confissões, arrependimento, conversões. Muitos que estão pregando a palavra de Deus necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. A reforma deve acompanhar o reavivamento. Muitos fogem da reforma, não querem mudar seus hábitos alimentares, não querem deixar de comer isso, comer aquilo, não querem deixar a carne com sangue, com gordura. Queridos, nós temos que mudar os nossos hábitos alimentares. Reforma e reavivamento precisam andar juntos. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. E a reforma, o que significa? Significa uma reorganização da vida, dos hábitos alimentares, dietéticos, uma mudança nas ideias, nas teorias, nos hábitos e nas práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar uma obra que lhes é designada e vão realizar esta obra juntas. Reavivamento e reforma trabalham juntas. Temos de deixar de lado a contenda e a dissensão. Quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo na sua alma, quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem, de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir. Para subsistirmos no grande dia do Senhor, com Cristo como sendo nosso refúgio, nossa torre forte, temos de deixar de lado toda inveja, toda luta pela supremacia. Temos de destruir completamente as raízes dessas coisas profanas para que não tornem a brotar na vida. Precisamos nos colocar inteiramente ao lado do Senhor. Cristianismo, meu querido irmão, minha querida irmã, cristianismo é a revelação do mais terno afeto de uns pelos outros. A genuína conversão é uma mudança do egoísmo para a santificada afeição para com Deus e uns pelos outros. O mais forte argumento em favor do cristianismo, o mais forte argumento em favor do Evangelho de Cristo é um cristão que sabe amar, um cristão que é amável. É necessário haver uma entrega total. Deus não aceita nada menos do que uma entrega total, incondicional. Cristãos indiferentes, corruptos, não poderão entrar no céu. Eles não encontrariam felicidade ali no céu. O verdadeiro cristão mantém as janelas da alma abertas em direção ao céu. Ele vive em comunhão com Jesus, sua vontade está de acordo com a vontade de Jesus, seu mais elevado desejo é tornar-se como Jesus. Precisamos desimpedir o caminho para a chuva serôdia. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter. Não defenda os defeitos de caráter que você tem. Eu nasci assim, vou morrer assim. Esse é o meu temperamento, eu nasci assim. Jesus não é assim. Você precisa ter o caráter de Jesus, a mente de Jesus. Na comunhão com Jesus Cristo, o Espírito Santo vai dando o caráter de Jesus para você, o temperamento de Jesus para você. Não há coisa nenhuma que Satanás tanto tenha medo do que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo o impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre a sua enfraquecida igreja. Satanás treme quando vê você ajoelhado, confessando os pecados e pedindo a mente de Jesus, o batismo do Espírito Santo. A chuva serôdia virá e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação, preparados para o batismo do Espírito Santo. Mantenha o vaso limpo, mantenha o vaso com o lado certo para cima, esperando a bênção. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima e estar preparados para receber a chuva celestial,
orando continuamente, que a chuva serôdia caia em meu vaso, Senhor, que a luz do anjo glorioso que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte na obra, que eu soe a proclamação, sai dela, povo meu, que eu seja um colaborador de Jesus na terra. A chuva serôdia ocorrerá para a proclamação do alto clamor. Quem tem medo de proclamar o alto clamor, sai dela, povo meu. Quem quer ser amigo de Babilônia, quem quer ser amigo de Roma, amigo do papado e do Vaticano, ele não vai pregar o alto clamor, sai dela, povo meu. E não vai receber a chuva serôdia do Espírito Santo. O alto clamor exige que você seja batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo. E exige separação de Roma. Nem todos receberão a chuva serôdia, porque nem todos querem sair de Babilônia, não querem abandonar a agenda da ONU, não querem abandonar a agenda da Organização Mundial da Saúde. Sair de Babilônia consiste em atitude firme contra esse sistema de controle das pessoas, contra esse sistema de redução populacional. A redução da população mundial está ocorrendo. E a profecia, lá do quarto selo, do cavalo amarelo, diz que Satanás vai reduzir a população mundial em 1/4. Queridos, nós não poderemos estar submissos a esse sistema de controle e de redução. Você acha que toda a igreja vai se unir ao alto clamor? Sai dela, povo meu? Não, queridos. Não é a igreja toda que vai se unir ao alto clamor. Por quê? Unir-se ao alto clamor significa distância do papado. Infelizmente, tem havido uma corrida louca para o papado. Uma corrida louca em direção a Roma. Todo mundo querendo amizade e acordo e estar bem com o papado. Mas pregar as 3 mensagens angélicas, pregar o alto clamor do quarto anjo de Apocalipse 18, é distância do papado. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Pergunta a Deus. Tal tempo nunca há de vir. Isso não é para desanimar você, mas é para convencer você de que o fiel remanescente é que será salvo. Não é a igreja toda que será salva. Não é a igreja toda que será batizada pelo Espírito Santo, mas é o fiel remanescente. Por isso a pergunta que está ali no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122, esta é a pergunta. Temos a esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas, que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente, precisamos orar mais e falar menos. Você precisa entrar na busca pelo batismo do Espírito Santo individualmente. Você não pode ficar esperando pelo pastor, pelo ancião, pela igreja toda. É uma obra individual e o Espírito Santo será derramado individualmente sobre aqueles que buscam e pedem. Aleluia! Ninguém pode impedir. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam e nem apreciaram a chuva temporã, não verão e nem compreenderão o valor da chuva serôdia. A chuva serôdia pode estar caindo sobre alguém que está do seu lado, e você não está percebendo nada, você não está vendo nada. Queridos, pode ser que a chuva serôdia já esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não discerniremos e nem receberemos. Se estivermos em amizade e submissão a Roma, nós não receberemos o Espírito Santo em forma de chuva serôdia. Chuva serôdia, meu querido irmão, minha querida irmã, e alto clamor são coisas sinônimas. Uma coisa leva a outra. A chuva serôdia leva você para o alto clamor. A chuva serôdia é dada para revestir o povo de Deus do poder e da coragem para proclamarem o alto clamor de Apocalipse 18. Abra sua Bíblia. Apocalipse 18, versos 1 até o verso 4. Aqui nós lemos. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Este é o quarto anjo do Apocalipse. Tem os 3 anjos de Apocalipse 14 com as 3 mensagens angélicas. Mas, queridos, as 3 mensagens angélicas serão pregadas como sendo uma só mensagem. Quando?
na voz do quarto anjo, de Apocalipse 18. Apocalipse 18 representa o fiel remanescente, batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, proclamando: caiu, caiu Babilônia. Proclamando a mensagem do terceiro anjo, que disse: se alguém adorar a besta e receber o seu sinal, esse tal beberá do vinho da ira de Deus sem mistura. Queridos, esta mensagem do caiu, caiu Babilônia, e essa mensagem de advertência contra o recebimento do sinal da besta, esta mensagem tem que ser proclamada sob o poder da chuva serôdia do Espírito Santo. Esta é a mensagem do quarto anjo. Aqui em Apocalipse 18, é a pregação das três mensagens como sendo uma só. Capítulo 18, verso 1, depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Estão vendo? A proclamação do alto clamor, que será produzido pela chuva serôdia do Espírito Santo, ela é o caiu, caiu Babilônia, e se tornou morada de demônios e de todo espírito imundo. Eu não quero nada com Babilônia. Eu não quero nada com Roma. Existem milhões de sinceros filhos de Deus em Roma que vão ouvir esta mensagem e vão sair de Babilônia, vão sair de Roma e vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Faz parte da terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Faz parte do alto clamor pregar Apocalipse 14, verso 12. O povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Isto faz parte do alto clamor. Nós lemos ainda no verso 3, Apocalipse 18, verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Todas as nações, todas as religiões, todas as igrejas estão bebendo do vinho da ira da sua prostituição, uma prostituição romana. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Louvado seja Deus, porque existe um povo meu. Existe um povo meu em cada igreja. Existe um povo meu dentro de Babilônia. E Deus está usando o remanescente fiel, batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, para proclamar este chamado: sai dela, povo meu. Por quê? Para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Esta é a mensagem de Deus do alto clamor. Este é o desafio de Deus para você. Está você, meu querido irmão, minha querida irmã? Está você disposto a proclamar o alto clamor? Se você estiver disposto, o Espírito Santo será derramado sobre você em forma de chuva serôdia. E você refletirá o caráter de Jesus Cristo. Meu querido irmão, este é o desafio, este é o apelo de Deus para você. Deixo com você a bênção do Senhor. Deixo com você a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Amém.